A ciência conserva-se pelo silêncio e perpetua-se pela iniciação. A lei do silêncio não é, pois absoluta e inviolável, senão para a multidão não iniciada. A ciência só pode ser transmitida pela palavra. Os sábios devem, pois, falar algumas vezes. Sim, os sábios devem falar, não para dizer, mas para levar os outros à procura. Noli ire, facti venire, era a divisa de Rabelais, que, possuindo todas as ciências do seu tempo, não podia ignorar a magia. Temos, pois, de revelar aqui os mistérios da iniciação. O destino do homem é como dissemos, fazer ou criar a si próprio, e ele é e será filho de suas obras no tempo e na eternidade. Todos os homens são chamados a concorrer, mas o número dos eleitos, isto é, dos que têm êxito, é sempre pequeno. Em outros termos, os homens que desejam ser alguma coisa são em grande número, e os homens de elite sempre são raros. Ora, o governo do mundo pertence de direito aos homens de elite, e quando um mecanismo ou uma usurpação qualquer impede que lhes pertença de fato, opera-se um cataclismo político ou social. Os homens que são senhores de si próprios facilmente se tornam senhores dos outros, mas podem fazer um obstáculo mútuo se não reconheceram as leis de uma disciplina e de uma hierarquia universal. Para se submeter a uma mesma disciplina, é preciso estar em comunhão de ideias e desejos. E só é possível chegar a esta comunhão por uma religião comum fundada nas próprias bases da inteligência e da razão. Esta religião sempre existiu no mundo e é a única que pode ser chamada una, infalível, indefectível e verdadeiramente católica, isto é, universal. Esta religião, da qual todas as outras foram sucessivamente os véus e as sombras, é a que demonstra o ser pelo ser, a vontade pela razão, a razão pela evidência e o senso comum. É a que prova pelas realidades a razão de ser das hipóteses independentemente e fora das realidades. É a que tem por base o dogma das analogias universais, mas também nunca confunde as coisas da ciência com as da fé. Não pode ser de fé que 2 e 1 façam mais ou menos que 3, que o contido em física seja maior do que aquilo que o contém, que um corpo sólido possa fazer como um corpo fluido ou gasoso, que um corpo humano, por exemplo, possa passar através de uma porta fechada, sem operar nem solução nem abertura. Dizer que a pessoa crê em tais coisas é falar como uma criança ou um louco, mas não é menos insensato definir o desconhecido e raciocinar com hipóteses, até negar a priori a evidência para afirmar suposições temerárias. O sábio afirma o que sabe e só crê no que ignora, conforme a medida das necessidades razoáveis e conhecidas da hipótese. Mas esta religião razoável não poderia ser a da multidão, que precisa de fábulas, mistérios, esperanças definidas e terrores materialmente motivados. É por isso que o sacerdócio foi estabelecido no mundo. Ora, o sacerdócio se recruta pela iniciação. As formas religiosas perecem quando a iniciação cessa no santuário, quer pela divulgação, quer pela negligência e o esquecimento dos mistérios sagrados. Por exemplo, as divulgações gnósticas afastaram a Igreja cristã das altas verdades da Cabala, que contém todos os segredos da teologia transcendente. Por isso, os cegos, tendo se tornado os guias dos outros cegos, produziram-se grandes obscuridades,
grandes quedas e deploráveis escândalos. Além disso, os livros sagrados, cujas chaves são todas cabalísticas, desde o Gênesis até o Apocalipse, se tornaram tão pouco inteligíveis aos cristãos que os pastores, com razão, julgaram necessário interdizer a sua leitura aos simples fiéis. Tomados ao pé da letra e entendidos materialmente, estes livros seriam, como demonstrou muito bem a escola de Voltaire, simplesmente um inconcebível tecido de absurdidades e de escândalos. O mesmo acontece com todos os dogmas antigos, com suas brilhantes e teogonias e lendas poéticas. Dizer que os antigos acreditavam na Grécia, nos amores de Júpiter, ou adoravam no Egito o cinocéfalo e o gavião como deuses vivos e reais, é ser tão ignorante e de tão má fé como seria sustentando que os cristãos adoram um tríplice Deus, que se compõe de um velho, um supliciado e uma pomba. A incompreensão dos símbolos é sempre caluniadora. É por isso que convém evitar zombar prematuramente das coisas que a pessoa não sabe, quando a sua enunciação parece supor uma absurdidade ou até uma singularidade qualquer. Seria tão pouco sensato como admiti-las sem discussão e exame. Antes que haja alguma coisa que nos agrade ou desagrade, há uma verdade, isto é, uma razão, e é por esta razão que as nossas ações devem ser reguladas, mais que pelo nosso prazer. Se quisermos criar em nós a inteligência, que é a razão de ser da imortalidade, e a justiça, que é a sua lei. O homem verdadeiramente homem só pode querer o que deve, razoável e justamente, fazer. Por isso, impõe silêncio aos desejos e ao temor, para escutar a razão. Um homem, assim, é um rei natural e um sacerdote espontâneo para as multidões errantes. É por isso que o objeto das iniciações antigas se chamava indiferentemente arte sacerdotal ou arte real. As antigas associações mágicas eram seminários de sacerdotes e de reis, e a pessoa só podia ser admitida nelas por obras verdadeiramente sacerdotais e reais, isto é, pondo-se acima de todas as fraquezas da natureza. Não repetiremos aqui o que em toda parte se encontra sobre as iniciações egípcias, perpetuadas, enfraquecendo-se nas sociedades secretas da Idade Média. O radicalismo cristão, fundado na falsa inteligência destas palavras, só tendeis um Pai e um Senhor, e todos sois irmãos, deu um golpe terrível na hierarquia sagrada. Desde então, as dignidades sacerdotais tornaram-se resultado da intriga ou do acaso. A mediocridade ativa chegou a suplantar a superioridade modesta e, por conseguinte, desconhecida. E, todavia, a iniciação sendo uma lei essencial da vida religiosa, uma sociedade instintivamente mágica se formou no declínio do poder pontifical e, logo, concentrou em si todo o poder do cristianismo, porque só ela entendeu vagamente, mas exerceu positivamente o poder hierárquico pelas provas da iniciação e a onipotência da fé na obediência passiva. Que fazia, como efeito, o recipiendário nas antigas iniciações? Abandonava inteiramente a sua vida e a sua liberdade aos mestres dos templos de Tebas ou Mênfis. Avançava resolutamente através de inúmeros assombros que lhe podiam fazer supor um atentado premeditado contra sua pessoa. Atravessava fogueiras, passava a nado as torrentes de água escura e borbulhante, suspendia-se em balanços desconhecidos sobre os precipícios sem fundo.
Não era esta a obediência cega em toda a força do termo? Abjurar momentaneamente a sua liberdade para chegar a uma emancipação não é o exercício mais perfeito da liberdade? Ora, eis o que devem fazer e sempre fizeram os que aspiram ao Sanctum Regnum da onipotência mágica. Os discípulos de Pitágoras condenavam-se a um silêncio rigoroso de vários anos. Até os sectários de Epicuro só entendiam a soberania do prazer pela sobriedade adquirida e a temperança calculada. A vida é uma guerra, em que é preciso dar suas provas para subir em grau. A força não se dá, é preciso tomá-la. A iniciação pela luta e pelas provas é, pois, indispensável para chegar à ciência prática da magia. Já dissemos como se pode triunfar das 4 formas elementais. Não voltaremos mais a isso. E para os nossos leitores que quiserem conhecer as cerimônias das iniciações antigas, aconselhamos a leitura das obras do Barão de Chaude, autor da Estrela Flamejante da Maçonaria Adoniramita, e de vários outros opúsculos maçônicos muito valiosos. Devemos insistir aqui sobre uma reflexão. É que o caos intelectual e social no meio do qual perecemos tem por causa a negligência da iniciação, das suas provas e dos seus mistérios. Homens nos quais o zelo era mais forte que a paciência. Impressionados pelas máximas populares do Evangelho, acreditaram na igualdade primitiva e absoluta dos homens. Um alucinado célebre, o eloquente e infeliz Rousseau, propagou, com toda a magia do seu estilo, este paradoxo, que só a sociedade deprava os homens, como se disséssemos que a concorrência e a emulação do trabalho fazem preguiçosos os operários. A lei essencial da natureza e da iniciação pelas obras e do progresso laborioso e voluntário foi fatalmente desconhecida. A maçonaria teve seus desertores, como o catolicismo tiveram os seus. Que resultou disso? O nível de aço substituído ao nível intelectual e simbólico. Pregar a igualdade àquele que está embaixo, sem lhe dizer como a pessoa se eleva, não é obrigar-se a descer? Pois desceram, e houve o reino da Carmagnole, dos Sans-Culottes e de Marat. Para revelar a sociedade vacilante e decaída, é preciso estabelecer de novo a hierarquia e a iniciação. A tarefa é difícil, mas todas as pessoas inteligentes já sentem a necessidade de empreendê-la. Será preciso, para isso, que o mundo passe por um novo dilúvio? Desejamos vivamente que não seja assim. E este livro, a maior, talvez, mas não a última das nossas ousadias, é um apelo a tudo o que ainda vive, para reconstituir a vida até no meio da decomposição da morte.